Hey guys, how you doing? Mr. Evan speaking. Aqui é o Mr. Evandro falando. Muito obrigado por vocês participarem aqui junto conosco, ok? Hoje mais uma aula, um preparatório para o Enem, onde a gente vai discutir a prova, vamos dar estratégias, fazer comentários e principalmente o gabarito. Então, durante a prova, sinta-se à vontade para pausar o vídeo, para escolher a sua opção de resposta para que a gente faça juntos, ok? Guys, nosso canal é esse aí do YouTube, right? /C/Scaffold Languages, com as iniciais maiúsculas, e a nossa página no Instagram também, Scaffold Languages. Então, querendo participar, tem muitos vídeos legais, tem muita coisa interessante para que vocês possam curtir lá na página, ok? E aqui no canal também. Here we go, guys. Vamos lá, então, para a primeira questão. Aí tem um texto bem simples, bem curto, né? A gente percebe aí que essa é uma questão onde ele começa a falar sobre, olha, my brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon, to my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. Então ele colocou aí muitos substantivos abstratos, né, relacionados à força, bondade, paz, verdade, sabedoria, e também falou de fenômenos, falou do irmão Sol, do irmão Estrela ou Astro, da mãe Terra, do pai Sol, a irmã Lua e tudo isso. Então, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a opção A, transmissão de hábitos alimentares entre gerações, B, dependência da sabedoria de seus ancestrais, C, representação do corpo em seus rituais, D, importância dos elementos da natureza ou E, preservação da estrutura familiar. O que a gente percebe aqui, né, se você quiser já marcar a sua opção de resposta e depois você veja se acertou ou não. Transmissão de hábitos alimentares entre gerações. Não é muito questão de falar de comida aqui. Não é muito falado, não se fala sobre comida aqui. Então não é essa. Dependência da sabedoria de seus ancestrais. Aqui não está falando de ancestrais tipo os nossos avós, né, os bisavós e tal. É uma coisa que da família os termos que são muito próximos. Então também não é. Representação do corpo em seus rituais. Aqui ele não fala da questão do corpo, né, e nem de rituais. Então, também não seria a letra C. Importância dos elementos da natureza. Sim, é falado sobre os elementos da natureza. Estrela, terra, sol, lua. Então, pode ser que seja a letra D. E a letra E, preservação da estrutura familiar. Então, fala sobre família, mas não diz sobre a preservação dessa estrutura. Então, o que eu acredito aqui que esteja mais falando sobre a importância desses elementos da natureza, que eles trazem sempre algo, como eu mencionei ali, ó, né, como a beleza, força, bondade, paz. Então a melhor opção de resposta é a letter D, delta. Ok, everyone? Here we go. Next question. Na próxima questão aí, nós temos uma tirinha. Sempre é comum a gente ter tirinhas, então tem duas amigas conversando e a primeira fala assim, well, here it is, the season that I hate. E a colega responde, come on, Anne, the kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Bom, a gente percebe aí que, né, ela utilizou um termo, ela estava falando de uma coisa, mas a colega entendeu outra. E no final ela ainda dá uma, né, não estou falando disso, dummy. A palavra dummy pode ser tipo sua tola, sua boba ou sua ignorante. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre as personagens fica comprometida em determinado momento. Por quê? Vamos às opções. As duas amigas divergem na opinião sobre futebol, apesar da palavra futebol ser utilizada só no fim. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra, né? Talvez uma falta de respeito aqui, não sei.
Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. Também não sei. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Bom, não sei se houve um maltrato aí, houve apenas uma má resposta, mas maus tratos acho que não. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Então a gente percebe que ela começa assim: Here it is, the season that I hate. Então, the season pode ser estação do ano. E aí ela fala: por quê? Poxa, o ar está fresquinho, né? As folhas estão virando, enfim, as crianças estão na escola. E ela fala assim: não estou falando de outono, eu estou falando de futebol. Por quê? Porque season pode ser estação do ano, mas também pode ser temporada. Temporada de futebol, temporada de séries também, né? A série vai para a terceira temporada. Então essa é a palavra season. Então a melhor opção de resposta aí é a letra E. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. A primeira eu estava achando, né, que ela estava falando sobre o clima, mas a amiga estava falando sobre futebol. Ok? Next question. Próxima questão aí. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacency I fear. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can grasp it. Então ela fala, por que que eu estou, né? Por que que eu tenho essa vontade de escrever? Por que que eu escrevo? E ela mesma explica, né? Porque a escrita me salva dessa tranquilidade, né? Que eu tenho medo, porque eu não tenho escolha, porque eu mantenho meu espírito de revolta e comigo mesmo viva, porque o mundo que eu crio na escrita compensa por tudo que o mundo real não me dá. E ao escrever eu coloco ordem no mundo, dou a ele uma handle, uma maçaneta, um lugar para se apoiar e agarro. E eu posso segurar. Então a Glória Evangelina Ansaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve, compensações advindas da escrita, possibilidades de mudar o mundo real, maneiras de ela lidar com seus medos e escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Então, nessa terceira aí, razões pelas quais ela escreve. Bom, o começo do texto fala why, por quê? E aí já tem uma resposta, because. Então, razões pode ser sim a resposta. Compensações advindas da escrita, né? Ela está falando de algum ganho aqui que ela tem com a escrita? Sim, existem ganhos, mas vamos analisar as outras. Possibilidades de mudar o mundo real, aqui ela está falando que não está falando que vai mudar o mundo pela escrita, ela não diz isso. Maneiras de ela lidar com seus medos. Bom, ela está lidando com algumas coisas, mas não acredito exatamente que ela está falando do medo, né? Ela está falando da tranquilidade que eu sinto, né? Por causa que a escrita me salva from this complacency I fear, mas ela não está dizendo de maneiras de ela lidar com os seus medos. Ela falou de um medo especificamente. E escolhas que ela faz para ordenar o mundo, né? Ela põe ordem no mundo, mas ela põe ordem no mundo, o que? Fora do mundo, né? Ou dentro, né? do que ela escreve. Então essa é uma questão de muita interpretação, mas a dica que a gente dá é a primeira palavra why e depois o início de todas as frases tem because. Because está na segunda frase, na terceira, na quarta, na quinta frase e só não está na última, mas é possível a gente perceber isso em todas elas. Por isso que eu acredito que aqui a melhor opção de resposta é a letter A, razões pelas quais ela escreve. Mas as outras poderiam ser? Existem questões que a gente até pode considerar como com boas respostas, mas a melhor resposta deve ser escolhida. E a melhor resposta nesse caso aqui é a letter A, guys. Write
Moving on. Aqui a gente fala sobre how fake images change our memory and behavior. Como que imagens falsas mudam a nossa memória e comportamento. Então é muito importante a gente ver o título do texto. A gente sabe que é um artigo da BBC de 2013, adaptado, lógico. E aí o título da questão fala assim: por ser um texto um pouco maior, a gente pode ir direto para a pergunta. Muitas pessoas preferem essa técnica. A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo ou pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores e interferência dos meios de comunicação. Então ele começa assim, ó: For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Not only is memory fickle when we access it, but it's also quite easily subverted and rewritten. Então está falando aqui que a memória ela é instável, né, quando a gente acessa, e que ela pode facilmente ser subvertida e reescrita. Combine this susceptibility with modern image editing software at our fingertips like Photoshop and it's a recipe for disaster. Bom, então está falando aqui que é uma receita para o desastre, né? A gente combinar tudo isso com tecnologias, enfim, algo voltado ali para que a gente possa utilizar Photoshop. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us, and our minds accept these pictures as real and remember them later. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior too. Olha só, além de distorcer o passado, também muda a forma como a gente vê o futuro. From what we eat to how we protest and vote. The problem is there is virtually nothing we can do to stop it. Fala que não há nada que possa ser feito. Old memories seem to be the easiest to manipulate. In one study, subjects were showed images from their childhood. Along with real images, researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hot air balloon ride with her family. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride through the event was entirely made up. Olha que interessante, né? Foi algo que foi inserido ali, né? Uma foto que não tinha muito a ver, e 50%, né? 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride. Quer dizer, 50% conseguiu entender como aquela viagem de balão realmente existente, mas que foi um evento totalmente inventado. Então a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pela alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores e interferência dos meios de comunicação. Bom, alteração de imagens? Sim, porque imagens foram alteradas ali, foram colocadas e as pessoas não perceberam. Exposição ao mundo virtual? Não, não diz que o mundo virtual vai fazer com que você possa ter a memória influenciada. Acesso a novas informações? Também não. Foi uma informação nova colocada, mas não é o acesso a essas informações. O fascínio por softwares inovadores é falado lá em cima sobre Photoshop, mas não é essa a resposta. E interferência dos meios de comunicação também não é. Então a melhor opção de resposta aqui é a letra A, alteração de imagens, que as imagens foram alteradas aí, porque depois de assistir as imagens, 50% das pessoas elas viram como um evento diferente do que realmente tinha acontecido, porque tinha sido totalmente inventado. Letter A, guys. The last question we have there, a última questão aqui, é a Notice of Baggage Inspection. To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security Administration is required by law to inspect all checked baggage. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was among those selected for physical inspection. Então está falando aqui que, né, a mala da pessoa foi sorteada de algum fato ou foi escolhida para uma inspeção. Houve uma inspeção de bagagem. During inspection, your bag and its contents may have been searched. Ele usa essa possibilidade, né? May have been, podem ter sido procurados
For prohibited items, at the completion of the inspections, the contents were returned to your bag. Quer dizer, diz que os conteúdos depois foram retornados para a bolsa. If the TSA security officer was unable to open your bag for inspection because it was locked, the officer may have been forced to break the locks on your bag. Que legal. Né? O agente pode não ter conseguido abrir a sua mala e ele pode ter forçado a abertura. TSA sincerely regrets having to do this. However, TSA is not liable for damage to your locks resulting from this necessary security precaution. Então, eles dizem que essa é uma medida de segurança que é necessária e que a empresa não se responsabiliza pelo dano, mas que ela pede desculpas por algum dano que tenha ocorrido. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit, e aí o site do governo, tá? O Smart Security Saves Time. Então, as instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções e apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Bom, na letra E eu já posso dizer que, sim, desculpas foram apresentadas, mas não é a melhor resposta porque não é só isso. Solicitar que as malas, letra A, sejam apresentadas para inspeção, não houve um pedido para que elas fossem apresentadas para inspeção. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos, não, o passageiro não foi encontrado nenhum, não é mencionado que houve algum produto proibido. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança, possivelmente. E a letra D, dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Não, as inspeções elas vão acontecer. Então a letra C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança é a melhor opção de resposta. Alright everyone, thank you so much for staying with us. Remember to subscribe to our channel, like our videos, share this video with other people. Follow us on Instagram, então siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Thanks a million, bye bye, take care, see you soon.